Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e convido a você a se ligar nessa parada aqui, como diz o outro, né? Lembrando a todos e a todas que hoje nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 6, depois versículo 16 ao 18. E a gente começa esse encontro com Desabafo de Francisco. Compadre Francisco, Compadre Francisco, como vais de glória, como vais de glória, e a comadre Clara, e a comadre Clara, e a irmandade toda, e a irmandade toda. Nós aqui na terra vamos mal vivendo, que a cobiça é grande e o amor pequeno, o amor divino é muito pouco amado, e é flor de uma noite o amor humano. Bom, a gente continua sofrendo ataque aí da extrema-direita. Ontem, novamente, me pediram com que autoridade eu venho aqui no meu canal falar. O canal é particular, eu venho aqui quantas vezes eu quiser, falar o que eu quiser, desde que não seja fake news, nem que seja para ofender os outros. E se alguém estiver incomodado, muda, escuta, bloqueia, denuncia, faz o que achar melhor. E se tiver dúvida, processe. E se não achar que o processo é bom, então, meu filho, ignore que é melhor. Lembrando a todos e a todas que ontem, foi novamente 34 pessoas. A gente vê aí, que eles foram denunciados e agora são réus também por causa da BIM paralela, ou seja, isso para quem fala que os caras são inocentes. Também a gente inicia aqui perguntando o que os prefeitos foram fazer, lá em Israel. Bem, eu pesquisei, procurei alguns sites, Eles estão lá no dia 9 de junho para participar de uma feira internacional de tecnologia voltada para a gestão pública, a Munexpo Israel 2025. O evento aconteceria, entre dia 17 e 19 de junho, ou seja, a partir de ontem e até amanhã. Já está acontecendo já, na prática. Feira de segurança na prática em Israel. De modo que o grupo retornaria ao Brasil somente dia 20. Ainda de acordo com o valor econômico, a gente leu no valor econômico, a comitiva viajou antes para compromissos adjacentes. Que seria? Turismo religioso. Interessante que a Janja não está nessa comitiva, então ninguém fala nada. Se a Janja estivesse na comitiva, aí teria um grupo de pessoas criticando, falando, dinheiro gasto. Aqui do meu Rio de Janeiro, aqui da minha bolha estadual, temos aí o Elbert Porto, do Partido Cidadania, prefeito de Macaé, alô Macaé, também Johnny Maico, do PL, prefeito de Nova Friburgo, alô Nova Friburgo. E temos aí, o vereador Flávio do Guimarães, do PDT, do Rio de Janeiro, também Gilson Chagas, secretário de Segurança de Niterói, e David Matos, chefe de executivo de Centro de Inteligência e Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Civitas. Ou seja, temos aí, pelo menos, do Rio de Janeiro, pelo menos esses cidadãos aí estão lá fazendo na prática treinamento para segurança pública no meio de uma guerra. Bom, eu não vou comentar muita coisa sobre isso, até porque alguém vai dizer que eu estou sendo tendencioso. Mas, observem bem, todos esses aí estão com seus joelhos voltados para a igreja evangélica protestante no Brasil e são ligados à direita. Parei por aí. Bom, não falo mais nada. Bem, vamos nós para falar do evangelho de hoje. Lembrando que o texto de hoje é Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 6, versículos 16 ao 18. A palavra de hoje ela é proclamada no dia de hoje, na 11ª quarta-feira do tempo comum, e também na quarta-feira de cinza, no ano A. Ela é uma palavra que nos traz um incômodo, porque Jesus não tolera a hipocrisia. E Jesus traz para nós essa palavra como uma espada. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela questiona a nossa prática social. O jejum e a oração e a esmola, que são práticas sagradas para nós cristãos, haviam se tornado, no contexto de Jesus, um instrumento de vaidade e prestígio. É comum dizer isso. A crítica de Jesus é radical nesse contexto, pois ele expõe
um sistema religioso contaminado pela busca do reconhecimento. E aí Jesus chama de hipócritas. Lá do grego, hipocriter, no grego, quer dizer ator. Ou seja, aqueles que representam, que fazem um papel. Nesse sentido que nós olhamos para essa prática que Jesus denuncia. Jesus ainda vem ser radical quando ele fala que o jejum ele tem que ser algo pleno, não algo apenas simbólico. E você vai olhando a questão do jejum, ele não é uma prática exclusivamente do cristianismo. Você encontra o jejum desde a cultura dos nossos povos ancestrais, os nossos indígenas tinham momentos de jejuns para, vamos dizer assim, jejuns para se preparar para uma jornada, para entrar em processo de oração. Também o povo da cultura afro-brasileira, das religiões de matriz africana, tem jejuns específicos. E a gente vê claramente que o jejum ele não pode ser apenas um rito. O que é um rito? Um rito vazio. Vou fazer o jejum. Ele envolve uma realidade também. Lá no Islã você encontra o jejum e você encontra também o jejum lá com a gente no judaísmo. Daqui nós nascemos a nossa cultura. Isaías e Amós e outros profetas denunciam esse tipo de culto vazio sem compromisso com a vida. Nós somos tentados, às vezes, a oração, às vezes, para aparecer. Essas missas, às vezes, que alguns padres, alguns líderes divulgam como missas da graça, missas não sei do que, como se a missa dominical não fosse a missa da graça. Também os cultos protestantes, aonde venha você que está aí precisando da bênção, os cultos de busca de bênção. O problema não é o rito, mas é a forma que seu coração e sua prática de fé vai para esse rito. Ou seja, Jesus quando bate aqui, ele está batendo porque existe uma hipocrisia. E no Brasil, sobretudo, lembramos no governo passado que um certo líder, que não era líder religioso, invocou um jejum no domingo. Para quem é católico, e aí eu falo para os católicos, a prática de jejum ele tem que ser sempre indicado sempre às quartas-feiras e às sextas-feiras. É lógico que isso não impede você fazer jejum outro dia. Contudo, a igreja orienta que o único dia que é proibido o jejum é o domingo. Ou seja, é proibido, mas a fé particular cada um faz como quer. Então, houve no governo passado uma invocação de um jejum pelo Brasil, usando como plataforma política, como pelo Brasil, simplesmente no contexto com ideológico. Mas isso aí pode. Não pode a Janja viajar com os prefeitos lá. Opa, esquece a Janja, vamos nós. Porque vai me processar, vai me criticar. Já chega de mim que estão me batendo muito lá na rede. Então, a teologia que nós compactuamos, que nós devemos buscar, não é uma teologia de fachada, não é uma religiosidade hipócrita. Aí a gente lembra de Papa Francisco que falava: não há verdadeira piedade sem injustiça. Evangelho Gáudio, 186. A fé que ignora os pobres é ideologia sem alma. Fraterni tutti. A igreja, 275 é claro, A igreja ela não pode ficar à parte. Por isso, quando Jesus apresenta o jejum, a oração e a esmola como base para o tripé, 3 pedrinhas de fala na época da quaresma, ela não pode ser uma igreja, uma prática que seja ritualista. Nossas igrejas não podem ser shoppings, nossas missas não podem ser shows, a nossa fé não pode ser um produto. Então, é hora de nós olharmos para as nossas práticas e meditar. E roguemos, como diz o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 13, que a fé que salva é a que ajoelha diante de Deus e se levanta para servir ao próximo. Não com câmera ligada, como alguns fazem, vamos dizer assim, nos momentos aí particular, que a gente sabe que as pessoas vêm fazer doação e faz foto. O tempo da profecia é o tempo do agora. E eu peço só a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe, comente, se concorda, parabéns, se não concorda, comente também, porque é muito importante. Fiquemos com Deus. Eu sou
Daniel Nonato. Roma, Belém e o Calvário saíram de rota. Nossa madre igreja melhorou de modo, mas tem muita cúria e carisma pouco. Frades e conventos criaram vergonha, mas é mais no jeito que por vida nova. Compadre Francisco, como vais de glória, como vais de glória, e a comadre Clara, e a comadre Clara, e a irmandade toda, muitos tecnocratas.